Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Estamos iniciando aqui mais um bate-papo com um convidado especial, um militante de luta da esquerda, desde os tempos do movimento estudantil na Universidade Federal do Piauí. Hoje ele é presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Zé Carvalho. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Luiz Brandão? Boa tarde a você, boa tarde aqui, o Roberto John, que está aqui. Me alegra muito encontrar com vocês dois nesse bate-papo, nessa conversa. E parabenizar você e o portal Piauí Hoje não é, por essa estruturação que é necessária nesse campo de comunicação popular, que chegue, né, ao povo com essas ideias que a gente prega, o PCdoB, o PT, outros partidos, né, populares. Então, parabéns a você e aqui grato pelo convite. Roberto, você sabe da história, o Roberto foi o primeiro presidente do Sindicato de Jornalistas após a ditadura, né? Então, por isso é nosso companheiro aqui na bancada sempre. Tudo bem, Roberto John? Tudo bem. Pronto para o Muita Festival de luta. Inverno? Eu não lutei tanto quanto o PCdoB, né? Agora eu podia já começar aí, né? Porque em 22 foi surgido o PCdoB, né? 103 anos, né? 3 anos, De exato. existência, né? E também de muita luta, de reveses, de várias coisas. Esse processo todo, né? De clandestinidade, depois de legalidade. Como é que um balanço que você faria hoje dessa trajetória do PCdoB, um pouco rápido aí até hoje, como é que você vê isso, A evolução do partido, das lutas. esse processo de lá para cá? Eu sou, Roberto. O PCdoB fez agora em março 103 anos. É uma história longa. O PCdoB surgiu num momento muito importante da vida nacional. Você conhece bem isso, o Luiz também. O PCdoB surgiu ali em 22, né, pouco antes, foram as primeiras greves, né, no país, já dentro da indústria têxtil nascente, Ainda, né? no início do processo de urbanização e de uma certa A movimentação violência. política também, né? Ali do tenetismo, né? Também importante para o país, e também de um momento de cultura bastante efervescente no Brasil. Foi ali também a Semana Da arte de Arte moderna. Moderna, não é? Então aquilo criou um clima favorável, não é? Claro que também sob o impacto do que foi a Revolução de 17 na Rússia. O PCdoB surgiu um pouco nesse momento e abraçou bandeiras históricas, muitas delas resolvidas, muitas não, que a gente ainda hoje não é enfrenta. Mas, por exemplo, a luta pela reforma agrária, bandeira fundamental para o desenvolvimento do Brasil, o PCdoB, que também só tinha gente naquele tempo. Eu digo isso porque a gente tem que ser muito justo nisso. O PT, quando surgiu com essa bandeira na mão também. Não é? Tá certo? Então, o PCdoB foi quem primeiro portou essa bandeira e sofreu as consequências disso. Pagou né? caro. Foi quem defendeu o voto feminino, né? O voto universal. O PCdoB participou de duas constituintes importantes, que ele participou diretamente. A de 46, 46. né? Com o fim da Segunda Guerra, né? E a de 88. Aí o PT também já participou. Não é? Eu sempre digo isso só para ver o tamanho da história. Não é? E a história que o PCdoB tem ao longo desses 103 anos, ele tem a alegria de dividir com os outros partidos do campo de esquerda que ao longo desse tempo foram surgindo. Primeiro o PSB, né? Depois o PT, né? E outros, também o Brizola, né? O PDT e tal. Então o PCdoB tem essa história bacana e a gente tem orgulho de tratar dela e dizer do desafio que é manter hoje o novo Partido Comunista do Brasil, as ideias também, num mundo tão complexo. Aí esse é o grande desafio. Mas o PCdoB tem muito orgulho de ter atravessado praticamente todo o período republicano do Brasil com essas lutas e essas bandeiras. O PCdoB se confunde muito com todas essas lutas. E uma luta pela democracia, o movimento das diretas lá, foi efetiva a participação. E outra coisa, o PCdoB nunca ficou isolado, ele queria sempre fazer parceria com o campo de esquerda. Um dos princípios do PCdoB é esse, de trabalhar em frente ampla. Isso é uma coisa que é de princípio. Não é? Nós não acreditamos que seja possível um partido sozinho fazer uma revolução. Você pega mesmo Cuba, não foi o Fidel, o Che Guevara e tal. Não foram só eles. Tinha um conjunto de forças políticas ali. Não é? E o Partido também comunista cubano, a mesma coisa foi na União Soviética. Ou na China, com uma frente ampla, né, para fazer a Revolução Chinesa. Então o PCdoB acredita muito nisso, do trabalho em frente ampla.
Eu vou pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Você está no portal piauihoje.com, uma entrevista com o presidente do PCdoB no Piauí, José Carvalho, Rufino. Que se inscreva aí no nosso canal, curta os nossos vídeos, acione aí o sininho, né? E compartilhe o nosso conteúdo. Isso nos ajuda a manter o nosso portal em atividade. José Carvalho, o PCdoB caminha aí para daqui uns dias fazer o seu Congresso Nacional. Como é que está essa organização aí do PCdoB em nível estadual, municipal e federal? Assim como os outros partidos, o PCdoB tem a sua forma de se organizar, de fazer seus debates internos, de eleger as suas direções, do nacional até as direções municipais. Agora, em 2025, nós faremos o nosso 16º Congresso. Nessa sequência de 22 para cá, esse é o 16º Congresso. E nós fazemos esse congresso num ambiente muito complexo do mundo e também do nosso país. Muito. Nessa fase nova, que uma entrevista que eu acompanhei do Zé Disseu essa semana, e ele explicava das dificuldades que o nosso campo tem desde 2013. Quando nós fomos surpreendidos, né, por aquela avalanche, daquele movimento que alguns ainda acham que ele foi um movimento natural, mas ele não foi. Ele já era um processo de organização dessas forças de direita no mundo, não é? A história dos 20 centavos não ali foi só o pé das coisas. Você lembra o seguinte, Roberto, que o negócio um tal dos Black Bloc, onde é que entrou esse povo? Né? Você vê como era uma coisa assim estranha para nós, nunca tinha ocorrido no Brasil a chegada e o desaparecimento deles. Né? Foi assim. Então, o Zé Disseu explicando as dificuldades eleitorais, mostrava o seguinte: desde 2013, nós atuamos na defensiva. 2013, depois a queda da Dilma, aí depois os processos da Lava Jato, né? Tudo isso manteve a gente na defensiva. Sempre no fio da navalha. Então, ele explicava para o jornalista lá essas dificuldades, não é dificuldade só do PT, mas da sociedade brasileira, que enfrentou toda essa avalanche das forças conservadoras e de direita. E elas não param, né? As forças conservadoras elas não param de tentar desacreditar o processo dos partidos de esquerda. Roberto, assim, uma característica assim, que um negócio interessante, ninguém se dizia de direita. Nós na universidade, de direita era um negócio terrível. Era feio, né? Agora não. É assim que eles falam com muita convicção que são de direita. Aqui no Piauí, você vê umas figuras, né? Conservador de direita. Sou de direita e tal. Direita aqui sou eu. Não, direita sou eu. Eles dizem assim, né? Então, não é um movimento fácil de enfrentar, porque ele não é um movimento do Brasil. Mas ele é do mundo. Agora você falou exatamente do que eu ia perguntar. Essa coisa surgiu por alguns fatores que tem a ver com a fonte principal dessa vaga, que é os Estados Unidos. A derrubada da Dilma não passou apenas por questões, foi questão do pré-sal, foi exatamente o mote para isso. O pré-sal seria o momento que o Brasil daria o salto de qualidade para ter uma inserção no mundo. E outra coisa, Roberto, só acrescentando, tem um dado em relação à Dilma, que foi também a primeira vez que se ouviu falar uma moeda alternativa ao dólar. Foi lá nesse momento, o pré-sal, isso aí que... Isso, e aí você sente que a armação foi feita... pensada, articulada e com todos os passos que ainda não cessou. Como é que você vê isso? Então, nós caminhamos para esse processo novamente? Corremos esse risco? Sob risco nós estamos. Por isso que o mote do Congresso do PCdoB é manter a frente ampla. Eu dizia num debate interno do PCdoB, é uma frente ampla ainda mais ampliada. Se nós quisermos derrotar esse projeto... mais ampla ainda. É mais ampla. Esse projeto, que ele está muito bem desenhado, Roberto. É isso que eu estou falando. Muito bem desenhado. O que a gente viu mais recentemente no Congresso Nacional não difere nada das pautas bombas do Eduardo Cunha. Não tem dúvida. Parecidíssimo. Chegamos no mesmo padrão. Mesmo ritmo, mesma lógica. Né? Veja só, o governo, do ponto de vista econômico e mesmo social, nunca teve tão bem. Né? A inflação, você vê, a inflação ela vai voltando à normalidade. Praticamente pleno emprego. Sob controle. Pleno emprego. Pleno emprego, pelo dado da pouco já parecido lá com a Dilma, ali dos 6%, 7%. A gente volta ao pleno emprego.
os programas sociais, com atendimento muito amplo, e aqui a gente tem assim, a alegria de ter o nosso ex-governador, atual ministro Wellington Dias, comandando isso, um piauiense, que nos orgulha bastante, não é? Esses programas sociais, ele tem um impacto muito grande sobre esse povo mais pobre. E o Congresso Nacional, ele representa os ricos, eles representam os empresários, eles representam o sistema financeiro, eles representam os latifundiários. É isso que o Congresso representa. Uma conquista ou outra ali só é possível se nós tivermos um movimento, uma onda de movimento popular favorável, como tivemos antes. O Congresso acaba de derrubar um veto do presidente que evitava o aumento de energia, né, em 17%. Então, o Congresso derrubou um veto e aí impôs um aumento de energia ao povo brasileiro. E a população parece que não desperta para o erro que é o Congresso Nacional, né? Tem essa perspectiva, né? Veja só, essa questão do Congresso Nacional, deles fazerem ali uma aliança muito forte hoje, que defende os interesses das elites brasileiras e do sistema financeiro, ele é uma prática das nossas elites. Agora, tem hora que eles explicitam mais isso sem nenhuma vergonha, como fez agora o Hugo Mota. Não é? O que o governo diz? Vamos botar em pauta reduzir os mega salários, os super salários. Eles botam na gaveta. Vamos tratar de você criar um imposto para os ricos. Eles botam na gaveta. Não é? Vamos fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários. Eles estão criando todas as dificuldades para botar isso a tempo de já entrar em vigor em 2026. Não é? A isenção dos... É esse ambiente que eles vão criando, porque eles mantêm como refém o governo, o executivo. Bertão, não tem lógica o volume de recursos que a Câmara Federal manipula nas tais das emendas e das emendas secretas. Emenda que você não sabe. Você não sabe de onde é que vem a emenda, para onde é que vai a emenda, como é que ela é aplicada, não existe isso. No atual orçamento, são 50 bilhões à disposição dos parlamentares, para eles distribuírem nas emendas de parlamentar, nas emendas de bancada, nas emendas lá de comissão. Então, esse tipo de coisa impede que o governo avance no processo de desenvolvimento, que é a única forma que a gente tem de emancipar o país. É desenvolver, não é? E que esse desenvolvimento possa ser transferido em parte para a população mais pobre. Tanto através de programas sociais, mas como de criação das condições para que essa população suba de degrau, não é? Então, socialmente. É vergonhoso o papel do Congresso hoje. Parece que nós temos o Congresso mais conservador dos últimos 50 anos, no mínimo. A votação agora sobre o IOF, veja só, o IOF, ele não mexe em nada com a vida do cidadão. Não mexe em absolutamente nada. Mas, infelizmente, a estrutura de mídia, da mídia hegemônica, da grande mídia, ela faz o discurso contrário. Diz que o aumento do IOF vai aumentar a inflação, vai não sei o quê, vai criar problemas com o agronegócio. Não existe isso. Não existe isso. Aí eles aprovaram uma urgência, né, para derrubar o IOF, não é? Que o governo contava como uma forma de aumentar a arrecadação para cumprir os seus compromissos. Para fora, no discurso, eles dizem que estão defendendo o país. Para dentro, estão defendendo o bolso. Como você vê uma questão que me incomoda muito, que eu tenho na minha família pouquíssimos bolsonaristas e a gente tem um debate muito forte. Isso é no Brasil todo, né? Essa vaga de direita, né, conservatismo dos mais puro mesmo, no sentido de... Eles falam como se o comunismo ainda fosse uma coisa, ou o Partido Comunista fosse uma coisa totalmente fora do... Aí eu digo assim, gente, o Partido Comunista é legal, disputa. Aí eu brinquei outro dia, pode ser até presidente da República um comunista, aí eu fiz isso, fala, viu, Dino? O cara ficou louco. E vocês ainda estão dizendo que coisa é essa, hein? O que foi inculcado na cabeça desse povo que ainda hoje tem esse... Acho que ainda é resquício da ditadura, né? Não é só da ditadura, isso é antes no Conselho das Américas essa coisa começou. Um debate assim, Brandão, né, que já era ter passado a régua nisso. Pois é. Nós estamos na legalidade desde 1985. Os caras estão atrasados. Governo Sarney.
Que coisa mais doida, né? já não nos incomoda muito, mas é claro que tem um Mas impacto isso no é voto. nesse sentido. Sabe por quê? Qual a ideia da cabeça do cidadão comum? Né? Lá, Ainda tem aquele. é a ideia do seguinte, que comunista, como eles dizem, é para tomar sua terra, é para tomar sua casa, é para tomar sua Mata a vaca, criancinha. mata a criancinha, não é? Então, um pouco essa ideia que não é fácil superar. De uma ignorância assim, que estrutural, né? Eu sempre uso, Bertinho, é o seguinte, para tirar de tempo, eu digo o seguinte, olha, o Papa Francisco diz sempre que o comunismo é da origem cristã, é de comum, é de comunidade. Esse Interessante grupo, que o né? Papa Francisco, fantástico, ajudou muito nesse debate, de desmistificar. Mas, no fundo é o choque entre dois tipos de sociedade. A capitalista e uma outra sociedade justa, socialista, não é? Já que uma sociedade comunista, nós nunca vivemos. No máximo, pouco fez a União Soviética, até onde pôde, 70 anos, sociedade socialista, que até hoje tem impacto na vida dos russos e tudo lá. Não é? Mas você pega a China, que alguns países desqualificados dizem, não, mas aquilo não é comunismo, não, aquilo é um capitalismo planejado, não sei o quê e tal. Né? Mas só a China de manter o nome comunista, manter um partido comunista, né? E de ter se transformado hoje numa grande potência. Ela está ali para e passo com os Estados Unidos em tudo. Moderno, né? Tudo. Eles não é? usam Então, o não há discurso aquela fácil. ideia de anacronismo, que é coisa. A China mostrou exatamente. Não pega mais na China Não pega aquilo. mais. Eles parece que usam o discurso fácil para desacreditar aquilo que que dá certo. Dá certo. Por exemplo, aqui no Piauí nós estamos vendo isso. O governador Rafael Fonteles, eu ouço de vez em quando, o Rafael está muito bem, mas ele não é do PT. Ele, Isso. né? É Se isso. desqualificar a Pronto. conquista dos partidos. É a mesma Isso é coisa. perigoso. Mas me diga uma coisa agora aí, vai mexer mais em você mesmo. O que houve com o grande líder de vocês, o nosso Aldo Rebelo? O que houve? Porque eu vi Compreensão uma do que- fala dele e depois um discurso, eu não entendi, foi muito rápido isso. O que houve? Vocês podem falar É muito abertamente difícil sobre de isso? entender a cabeça das pessoas. O Aldo, ele é um grande líder do PCdoB nacionalmente. Nacional. Amigo nosso aqui. Sim. O Aldo foi muito presente aqui na Universidade Federal do Piauí, no Eu me movimento lembro do estudantil. debate que ele vinha aí. Era um amigo nosso, amigo mesmo. E foi presidente da Câmara, foi Sim. ministro do Lula em dois ministérios, É. foi da Dilma. Veja só, é algo de difícil entendimento. Como é que uma pessoa com as raízes políticas e ideológicas do Aldo muda de um lado para outro? Porque ele não só saiu do partido, se absteve do processo político, não, ele começou a atuar politicamente em outra frente. Hoje ele tem uma ligação grande com esse projeto, com essas ideias que, infelizmente, né, representam aí o Bolsonaro e o grupo deles. Zé, Realmente não é muito possível de entender. Né? Deixa eu Não lhe foi dizer, tratado você- conosco. Você falou aí que no Congresso Nacional do PT, nas conferências e tal, já encaminha para o PCdoB defender essa frente ampla contra esse projeto aí da direita e extrema-direita. Esse projeto tem um nome, assim, nosso candidato para encabeçar esse projeto é o presidente Lula? Eu faço igual o Zé Disseu. Os jornalistas pelejaram para ele falar que seria um outro nome. Ele disse que tem muitos nomes bons, do Haddad, tem do Alckmin, tem de não sei quem, para 2030. Ah, 2026 é o Lula. Está bem de saúde, um grande governo ele está fazendo, enfrentando um momento muito adverso, pior do que os seus dois governos. Sim. Ele pegou o governo de Fernando Henrique realmente com o país em muita dificuldade, mas não pegou a oposição que ele tem hoje, organizada, enraizada em parte da população brasileira, que incorpora setores amplos como esses evangélicos, né? Impressionante como raivosos, eles né? conseguiram conquistar esse povo. Mas veja só, é possível ganhar a eleição. E nós vamos ganhar a eleição. O Lula mesmo disse, um discurso muito duro, nós vamos ganhar a eleição, nós não vamos perder para a direita. Então, a candidatura do Lula, eu acho que é a que mais viabiliza uma vitória nossa em 26. Ele mantendo essa frente, que está uma parte, mas ele não vai manter todo mundo, porque o centro começa a migrar, né, e formar uma frente talvez em torno do Tarcísio. O Bolsonaro começa a flexibilizar de que não será candidato, ele começa a levantar isso, mas joga os filhos, joga a mulher para tumultuar o meio de campo, não é?
acho que nós vamos ganhar a eleição, vamos ganhar com o Lula. Então, o PCdoB no seu congresso vai reafirmar isso. Nos debates que nós estamos fazendo, eu vou até me comprometer com vocês de mandar o nosso documento base, o debate que nós lançamos ontem numa live nacional. Eu vou mandar para vocês, porque ele não é para o PCdoB, ele é para a sociedade, para um debate com os outros partidos, com segmentos sociais. Eu vou encaminhar para vocês que é um documento muito atual, né, muito denso politicamente e com essas proposições. O que a gente destaca também, Roberto, é assim, nós vamos ganhar a eleição com o Lula, mas nós vamos ganhar a eleição com o Lula com que caminho a ser percorrido. Sim. É preciso enfrentar isso que nós temos hoje no Congresso Nacional. Isso. Aqui no Piauí, nós vamos ou não vamos eleger uma bancada de federal que seja mais afinada com essas ideias Sim. que o Lula representa? Nós vamos ou não vamos eleger aqui os 2 senadores da República vinculados ao Lula? É pular fora. Pronto, é esse o desafio, que ele não é do Piauí, ele é nacional, dessa grande frente, que tem a federação, o PCdoB, o PT e o PV, e no documento que eu te mandei, Brandão, eu já dizia isso, precisamos tratar com o governador do Piauí, com o PT, com as outras forças, como é que vamos compor uma chapa viável? Eu estou vendo a ausência viável. dos movimentos sociais do sindicato nessa movimentação dessa frente. Qual a sua avaliação sobre isso? O que houve também com esse segmento? Há um momento muito adverso para esses movimentos. E a inflexão deles, ela começou com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele quebrou a espinha dorsal do movimento sindical a partir da derrota grande que teve os petroleiros. É verdade. E o processo de privatização. Ali realmente um impacto muito grande. Ainda tem um papel importante o movimento sindical e os outros movimentos sociais, as outras frentes, juventude, comunitário e tal, mas é preciso ganhá-los do ponto de vista mais orgânico para esse projeto. É preciso que esse movimento tome parte, não é, do movimento em torno do Lula e também de governar com essas ideias. Acho que esse é o grande desafio que nós temos. Todos os números que a gente tem acompanhado, inflação, PIB, são números positivos, são números positivos para o país, para a sociedade, para o povo brasileiro. Mas isso não tem se revertido em popularidade para o presidente Lula. Onde está o erro? Mas vai se reverter, veja só. Eu sou assim muito otimista. Você vê, quando você faz a avaliação do governo Lula, ele está no momento de baixa, avaliação positiva. Ele vai lá para cima. Mas quando bota os candidatos na mesa, em quem você vota, ele ganha em todos os cenários. Então, é um pouco isso, Brandão. Veja só. Qual é o problema? É que nós não estamos mais só no jogo. Estamos nós, está a oposição toda unida, toda com governos poderosos, de Minas, governo do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás. Então, é uma frente política muito forte atacando a gente todo o tempo. E com muito poder, né? Como é que quem podia imaginar que o governo apresentasse uma proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que pega os trabalhadores e pega uma classe média, a gente tivesse tanta dificuldade para aprovar. Aquilo era uma coisa para ter sido aprovada no outro dia. Mas eles fazem o enfrentamento e eles dizem por quê. Aqui mesmo, o Ciro Nogueira, que é senador da República, ele fez esse enfrentamento. Não, sabe por quê? Porque, na verdade, ali, quando ele levanta a ideia, ele diz, não, vai isentar o imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Mas ele diz, e o resto? Aí ele defende, como diz o Haddad, o pessoal da cobertura, não é? Da cobertura. Ele quer amarrar isso a mais benefícios para o sistema financeiro. É isso. E ele faz esse debate, como ele fez um dia desse sobre essa questão do INSS, não é? Atacando a gente, atacando o Lula. No INSS é uma vergonha. Né? Aquela propaganda deles falando do INSS, ele não tem moral, não tem autoridade, mas confunde a opinião pública. Então, por isso a dificuldade do Lula de crescimento da sua popularidade. Mas é isso, quando bota na pesquisa a disputa, o Lula vence em todos os cenários. E nós vamos ganhar. Na campanha eleitoral, essas coisas ficam esclarecidas. Então, não tem, sabe, quem jogou contra, quem jogou a favor. Isso não tem muito problema com relação a isso, não. Mas aqui no Piauí, como é que está o PCdoB para, vamos dizer, nessa estratégia para federal, por exemplo, que já teve um representante, vocês têm estratégia, estão montando alguma estratégia nesse sentido de ter um representante, ou aqui também no parlamento?
Nacionalmente, nós temos um projeto de ampliar a nossa bancada, não é? Porque hoje, se você não tiver uma bancada federal forte, aí você não tem fundo partidário, reduz o fundo eleitoral, fica fora do tempo de TV, dos espaços, não é? Perde um pouco a sua força institucional. Então você fica, não é, de certa forma, com uma força menor em relação aos outros partidos. Você Prejudicado. pega o nosso fundo eleitoral partidário, é muito pequeno, por exemplo, em relação ao PT, Sim. um partido grande, com uma bancada grande, que esse é o critério. Então o PCdoB trabalha para isso. E aqui no Piauí, nós fazemos parte de um bloco político. Nós temos interesse em ter um candidato a deputado federal. Mas veja só, a federação só tem 11 vagas para federal. É o tamanho do problema. Então, nós temos que trabalhar no sentido de fortalecer essa chapa de 11 nomes. Sim. Então, o PCdoB vai apresentar nomes. Nós temos o Cássio, que foi candidato a vereador, é um nome muito bom, de debate e tal. Eleitoralmente, né, teve uma votação, não teve a votação que a gente esperava, foi uma disputa Mas muito foi uma boa dura, surpresa. mas foi uma bela campanha que ele fez. Nós temos a Isadora, que antes fez, ela teve 10 mil votos para deputado federal na eleição de 2018, não é? O Osmar não tem mais interesse? Não, o Osmar, como ele diz, na área eleitoral ele já cumpriu a responsabilidade dele e tal, quer continuar ajudando o governo, o partido, mas não na disputa eleitoral. Pode mudar? Pode, né? Porque, sei lá, o cenário muda, as coisas mudam. Mas não é muita pretensão dele. Então, nós vamos botar esses nomes na mesa no debate dentro da federação. Agora, o governador tem batido muito duro de que precisa ter uma chapa forte para ganhar. Então, o PCdoB não quer criar problema também para a gente eleger uma boa bancada do nosso lado. Então, isso nós vamos tratar com o governador, com o PT, com o PV, para montar uma boa chapa de federal. Né? Por exemplo, pode vir alguém com mais densidade eleitoral para o PCdoB, para ser candidato aqui. Pode vir uma liderança e tal, no acordo dentro da própria federação. Então, nós vamos ter também toda essa habilidade para tratar isso. Nós queremos fortalecer o nosso campo. Nesse momento, o PCdoB está realizando suas conferências municipais. Isso é uma preparação para o Congresso, para a Conferência Estadual, que vai acontecer em agosto. Como é que está essa programação? A gente tem hoje diretórios, comitês municipais em cerca de 50 municípios. Nós queremos fazer conferências nesses municípios, eleger as novas direções e buscar ampliar essa nossa relação. Hoje nós temos a Elisângela, que é a nossa deputada estadual. Elisângela Moura, aliás, faz um bom mandato, tem uma base política importante que é da agricultura familiar, né, que é da FETAG, e também dentro do nosso projeto prioritário é a eleição da Elisângela. Ela sim, uma liderança eleitoralmente muito boa, ela teve nas duas eleições mais de 20 mil votos. Né, com o mandato dela a gente pode buscar ampliar, né, estreitando aí essa nossa relação dentro da federação, mas também com o governo. O Wellington também como ministro, e o Rafael tem sido muito atencioso, né, com a Elisângela. Ontem mesmo ela teve uma audiência com o governador para tratar da questão da seca, não é? De como é que o governo pode melhorar as condições de vida da população nesse momento. Então, ela será também a nossa candidata prioritária dentro da federação. Um projeto que nós estamos levando para o debate nas conferências municipais. O PCdoB pode fazer um segundo deputado, além da Elisângela? Não, a nossa ideia é lançar só a Elisângela. É assim, veja só, a federação está tendo foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma proposta de um novo Código Eleitoral. É uma reforma política muito ampla. E é também, por ser muito ampla, não há unidade em torno dela. Fim da reeleição, um bocado de coisa que tumultua, redução dos mandatos e tal. Então, ninguém sabe nem se vai ser aprovado. Mas uma das mudanças é em relação às federações, que foi o PCdoB que propôs. Primeiro, ampliar o número de vagas da federação. Para facilitar, a gente ter uma chapa maior. Não é? Hoje só são 11 aqui no Piauí. Né? Se o Congresso conseguir alterar o número de deputados federais, como está lá a proposta, está enganchada. Né? Mas torcer para ser aprovado, porque é importante. Nós perderemos 2 deputados federais e 6 estaduais, se não for aprovada a alteração do número de deputado federal no Congresso. É um baque grande para a gente, na nossa representação. Acho que será mantido, porque a pressão está muito grande de vários estados, não só do Nordeste. É verdade. Então vamos só capitular aqui, que nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo.
Você está no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Acione aí o sininho para não perder nenhum episódio, compartilhe o nosso conteúdo, siga as redes sociais, né? E nosso convidado aqui é o Zé Carvalho, presidente estadual do PCdoB. Zé, nós estamos aqui quase finalizando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria fechar com você, ficar claro aqui, as datas da conferência estadual, das conferências municipais, quando elas terminam, quando é a conferência estadual. Certo. Bacana. Só para finalizar nessa parte política, Brandão, dizer também que o nosso documento encaminha no sentido de que é importante a reeleição do governador Rafael. Um governador jovem, que chegou e impôs um conjunto de mudanças para o Estado, na estrutura de Estado, são mudanças cosméticas, mas na compreensão do papel do Estado, ele tem avançado muito nisso. Nós vamos trabalhar firmemente pela sua reeleição. E dentro disso, o projeto do PCdoB, deputado estadual e federal. Final de agosto, início de setembro, vamos realizar a conferência estadual, que vai eleger a nova direção do PCdoB no Piauí. Vai mudar, Zé? Você vai sair, não? Não, é assim, veja só. Tem um tempo, né? Chega o tempo, cada um tem seu tempo. Não é? Nós estamos num processo de renovação das direções. Eu espero que a gente faça uma mudança, não é, expressiva nas direções municipais, inclusive a de Teresina, como também na estadual. Não é? Tem uma geração nova chegando, batendo na porta, e nós precisamos passar o bastão para eles. Quem é o preferido? Já tem um nome assim para passar? Ainda não, mas você sabe que no processo do debate aparece. E nacionalmente será em outubro, não é? E nós devemos aprovar esse documento que está em debate, cujo centro, não é, buscar a reeleição do Lula, nessa frente ampla, e reeleger a Luciana Santos, que é a nossa presidente atual, e é ministra da Ciência e Tecnologia, para mais um mandato. Ela tem sido uma presidente muito... O Osmar teria um espaço com muita capacidade. O Osmar é do atual Comitê Central, já faz parte. Ele é Elisângela, os dois são do Comitê Central do PCdoB, nacionalmente. Então, nós temos uma expectativa boa de dar um salto do PCdoB nesse processo de organização, não é? E unirmos força nesse sentido, não é? De defender a democracia, a soberania do Brasil, o desenvolvimento, não é? E a reeleição do Lula. Bem, nós estamos chegando aqui ao final de mais um bate-papo aqui no nosso podcast do portal piauihoje.com. Queria agradecer demais a presença do Zé Carvalho. Carvalho, fique à vontade e o portal Piauí Hoje está à sua disposição sempre que o PCdoB quiser vir para dar seu recado, está à disposição.